Olá, magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com vídeos de Black Clover aqui no canal, e dessa vez a gente vai falar sobre vazamentos do mangá, sobre o capítulo 282 e também adiante. Afinal, saiu um vazamento dizendo que aconteceria um pouco nessa saga da Tríade. Não só a nova transformação de Asta com a magia completa de união, como também a história de outros personagens importantes sendo reveladas, histórias do passado. Esse vazamento em texto diz trazer várias revelações sobre a série, e então a gente vai conversar sobre essas possíveis revelações no vídeo de hoje. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes no vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, em Black Clover agora estamos vendo a grande batalha contra a Tríade em um nível extremamente diferente, porque o portal de Qliphort foi aberto, um dos portões, e assim a Tríade ficou mais poderosa, mais demônios escaparam, e agora os magos que estavam em treinamento devem voltar para a grande batalha. E toda semana a gente tem vazamento do mangá de Black Clover e eu comento esses vazamentos com vocês antes da gente conseguir ver todo o mangá. Mas essa semana não tivemos vazamentos em imagens, apenas um vazamento em texto mostrando tudo que teria acontecido no capítulo, e então eu vou comentar esse vazamento com vocês, mas lembrando que por ser um vazamento em texto, é difícil confirmar tudo o que aconteceu no capítulo e em que ordem aconteceu, mas a gente já consegue comentar cada detalhe. Vamos lá. Obviamente tudo começaria no reino de Clover, onde Asta estaria mostrando a sua forma de união. A gente teve dois vazamentos sobre isso. O primeiro não dá muitos detalhes sobre como é a forma, nem como tudo aconteceu, mas que Asta já iniciaria com a sua forma de união, até porque o capítulo iria ter esse nome, iria se chamar a forma de união. Então Asta iria mostrar o seu poder contra o Lorde Demônio, e um outro vazamento em texto dizia que Asta teria uma certa facilidade em cortar os poderes do Lorde Demônio. Não só isso, como ele estaria utilizando os poderes das espadas de antimagia de uma forma um pouco diferente, como a gente teria comentado já em outros vídeos aqui do canal. O Asta ele estaria, assim como prevemos, conseguindo utilizar as forças das espadas sem precisar exatamente tocar nelas, o que ele já fazia quando ele chamava elas pelos nomes, mas dessa vez iria conseguir utilizar em combate, e contra um Lorde Demônio gigantesco esse seria um poder muito útil. Mas o Lorde Demônio ao mesmo tempo, ele conseguiria contra-atacar os golpes de Asta, até porque ele tem várias e várias magias e ele conseguiria utilizar todas elas de uma só vez. Mas nesse ponto o reino de Clover deixaria de ser o foco do Lorde Demônio e ele passaria a se focar apenas no Asta, em atacar o Asta, simplesmente porque ele era o inimigo que conseguiria conter os seus ataques. Mas como Asta teria chegado naquele confronto tão rapidamente? E este capítulo iria explicar isso pra gente também. O Asta já sabia que esse demônio estava se aproximando desde o início do plano do Zenon, tudo isso porque ele teria sentido a aproximação do Ki de um demônio gigantesco, e então ele imaginava que era um Lorde Demônio assim como do passado, e já partiu pro reino de Clover o mais rápido possível quando ele sentiu a chegada daquele ser. Quando ele sentiu que o Ki daquele ser realmente já estava chegando ao reino, ele foi diretamente pra lá pra ajudar todos os magos nesse confronto, neste combate, e assim utilizar todos os seus poderes da antimagia e também os seus novos poderes da magia de união pra o parar, pra finalmente vencer aquele demônio, até porque ele também estaria sentindo o Ki dos magos que estavam lutando por ali, e ele sabia que eles poderiam não conseguir vencê-lo. E aí realmente aconteceu, Julius Novachronos, mesmo ao lado de Zamatio, não conseguiu vencer o Lorde Demônio, porque a sua magia teria durado por pouco tempo e graças a isso a sua transformação simplesmente desapareceu, e ele então retornou à sua forma anterior. Assim então teria partido para este combate, onde ele enfrentaria o Lorde Demônio, tendo uma certa vantagem graças aos poderes da antimagia, mas não tendo uma vantagem a ponto de parecer que o Lorde Demônio não fosse forte contra ele. Sim, Asta teria um grande combate contra o Lorde Demônio, mas enquanto isso aparentemente veríamos outros magos que também estavam treinando. Aparentemente nesse momento a gente vai para outro reino, para o reino de Hurt, na verdade para Elícia. Assim como a gente imaginava, a gente veria os outros magos que também estavam treinando para este combate. O vazamento principal estaria falando que ali não veríamos só a evolução deles, na verdade a evolução não seria o foco, mas sim veríamos uma das personagens que estava treinando naquele lugar, que estava em Elícia. A Charme, que como a gente sabe, participou da grande batalha no reino de Hurt. Ela lutou contra uma das discípulas da Vanica, uma das magas que possuíram um poder demoníaco e que receberam aquele poder da Vanica. E assim como a gente sabe, naquele momento a Charme conseguiu vencer graças aos seus dois poderes, graças a ela ter dominado as suas duas magias, a magia que recebeu e que conseguiu utilizar e amplificar graças às runas mágicas que aprendeu lá no reino de Hurt. Ela então utilizou essas magias para vencer, e agora essas magias voltariam em foco, porque descobriríamos a história do passado de Charme. Sim, a gente descobriria a sua história, não sabemos se contada exatamente por ela, ou se contada a ela por alguém, porque a gente também sabe que a Charme ficou muito surpresa quando descobriu que tinha duas magias. E então a gente descobriria que a Charme, ela fazia parte da nobreza, sua mãe era de uma família nobre, e a sua mãe teria se casado com o líder do clã dos anões. Sim, com o líder, com o príncipe daquele clã, o anão mais poderoso aparentemente. Afinal a gente já sabia a origem da Charme, mas não tínhamos detalhes sobre. E agora então supostamente o mangá estaria revelando pra gente sobre sua mãe e sobre o seu pai. Supostamente porque, como eu disse, como todos esses vazamentos eles foram apenas em texto, não temos imagens que confirme tudo isso. Mas voltando, ainda teremos mais sobre o passado da Charme, e teria uma referência direta com a história da Chapeuzinho Vermelho. Como a gente sabe, vários e vários personagens
personagens aqui de Black Clover, eles possuem ligações a contos antigos e basicamente a Charme seria Chapeuzinho. E então a sua história do passado teria uma ligação direta com essa história, e isso também seria revelado no mangá agora, o que nos indicaria obviamente que a Charme realmente mostraria o seu poder antes dos outros magos que participaram dos treinamentos. Afinal, sempre que a gente vê uma história do passado sendo contada, o mago que protagoniza essa história tem mais sobre seu poder revelado, e agora possivelmente isso aconteceria com a Charme. Mais um ponto importante de vazamento, que não estava junto com este, mas também envolvia a Charme, é que o seu pai, o líder do clã dos anões, ele conhecia o antigo ancião dos elfos, o Lich, no passado, o que então estaria indicando que o líder do clã teria um tempo de vida gigantesco, afinal, como a gente sabe, o Lich viveu há 500 anos atrás. Mas retornando diretamente pro reino de Clover com todo o ataque do Asta, com todo o poder do Asta e sua chegada e nova transformação, obviamente Julius Novachronos, que inicialmente estava participando daquele confronto, ficaria extremamente surpreso e extremamente chocado. E então, em um certo ponto, ele perguntaria pro Asta algo como: o que você está fazendo aqui? Ou você realmente está lutando aqui? E aí então Asta dizia que ele realmente tinha sentido há um bom tempo atrás o que desse Lorde Demônio. Ele tinha sentido enquanto estava no seu treinamento, mas esperou por mais tempo. Ele ficou treinando para realmente dominar mais o seu poder, até que ele finalmente teria ido até aquele local para lutar com ele, para o enfrentar e no fim de tudo salvar a todos com seu novo poder da anti-magia. Afinal, como a gente sabe, a gente tinha realmente visto durante os últimos capítulos do mangá, o Asta ele teria continuado seu treinamento por muito tempo, a ponto de quando ele apareceu pela primeira vez novamente, ele estava ao lado do Lieb, ambos caídos e esgotados, extremamente cansados por causa de todo o esforço que tiveram em seu treino. E então naquele ponto a gente não sabia se eles realmente tinham dominado a magia de união e até que nível eles tinham chegado com aquela magia, mas realmente eles dominaram a ponto de conseguirem lutar contra o Lorde Demônio já utilizando elas. Eles já estão realmente prontos para utilizar aquele poder dentro de um combate real, dentro de um confronto real, o que nos indica que o Asta pelo menos tem poder o suficiente para manter aquela transformação por tempo suficiente para lutar. É isso que ele acredita, ou seja, não deve ser uma transformação que durará apenas por alguns segundos, mas sim o suficiente para ele enfrentar um adversário. Ou seja, a magia de união já está bem avançada, e se o Asta já está utilizando e não utilizando as suas formas anteriores, isso indica que ele sentiu realmente um acréscimo gigantesco em seu próprio poder, o que a gente só não consegue saber exatamente como e qual o nível desse acréscimo. A gente só sabe que este poder foi o suficiente para surpreender Knight na primeira vez que foi utilizada, e também forte o suficiente para fazer o Guimodeiro ficar com medo, dizendo que o Asta poderia acabar tirando a vida dele se ele continuasse o enfrentando com a magia de união. Isso mostra que a anti-magia teve uma evolução gigantesca, um poder muito grande nasceu com o Asta agora, e isso mostra também que ele dominou este poder pelo menos a ponto de enfrentar um grande adversário, ou seja, possivelmente outros personagens e outras batalhas serão mostradas mais sobre os treinamentos, justamente para tentar esconder parte do poder do Asta com a magia de união e para já não mostrar pra gente exatamente tudo que ele consegue fazer agora com essa nova transformação. Mesmo assim, como eu disse, esses vazamentos de Black Clover não foram confirmados, foram vazamentos em texto. E assim que sair o novo capítulo, se vocês quiserem, eu posso trazer uma continuação desse vídeo, uma análise da HAL e não uma análise dos vazamentos como a gente está fazendo aqui agora. É só vocês comentarem aqui se vocês querem que eu analise a HAL completa quando ela sair, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!